Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos aos palpites da 14ª rodada do Brasileirão. No último vídeo, no retorno aí do Campeonato Brasileiro, conseguimos acertar os dois palpites. Vamos ver se hoje a gente segue na mesma linha, então bora ver os palpites. Nesse sábado temos dois clássicos incríveis, Flamengo e Botafogo e São Paulo e Corinthians. Vamos começar aí o palpite para o jogo entre Flamengo e Botafogo. Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, mas está ali com a liderança ameaçada, apenas um pontinho de diferença para o São Paulo. No último jogo, aí no seu retorno, acabou perdendo para o São Paulo por 1-0, perdendo como mandante. O São Paulo fez um jogo muito bom, mas o que me agrada nesse Flamengo é a chegada do Fernando Uribe e também a volta de Paulo Guerreiro. Isso vai mudar muita coisa no ataque do Flamengo, sem dúvidas. Já o Botafogo perdeu para o Corinthians aí no seu retorno do Brasileirão, perdeu por 2-0, mas a gente não pode negar que o Botafogo não fez uma partida assim tão ruim. O Botafogo no segundo tempo aí teve alguns lances que o Cássio, o goleiro do Corinthians, foi o cara do jogo para mim e realmente fez assim defesas incríveis e o Botafogo realmente poderia pelo menos ter descontado aí essa diferença de gols. Para esse clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, meu palpite não vai ficar na vitória do Flamengo. Os odds aí estão muito favoráveis para a vitória do Flamengo, em torno de 1,67, mas realmente eu acredito que o Botafogo tem capacidade de marcar pelo menos um gol aí nessa defesa do Flamengo, que para mim tem sido um tanto frágil, tem retornado um tanto frágil aí para essa volta do Brasileirão. Então meu palpite fica no ambos marcam com odds a 2,30 da casa de apostas rival. O segundo palpite fica para o jogo entre São Paulo e Corinthians. Mais um grande clássico também no sábado. Sábado é dia de clássico no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem aí de uma atuação incrível contra o Flamengo. No seu retorno do Brasileirão, fez um jogo muito bom, venceu por 1-0 fora de casa e colou ali no líder. Falta um pontinho e caso vença o Corinthians nesse sábado e o Flamengo não consiga vencer o Botafogo, o São Paulo pode assumir a liderança do Brasileirão e, sinceramente, nesse momento é um candidato ao título, realmente candidato nesse ano de 2018. O Corinthians vem de vitória contra o Botafogo, mas como eu antes mesmo citei, o Cássio para mim foi o cara do jogo, fez um jogo muito bom, mas ainda assim o Corinthians eu acho que precisa de algumas mudanças aí, tanto defensivamente quanto ofensivamente, precisa dar uma melhorada para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Quanto ao palpite para São Paulo e Corinthians, os clássicos sempre costumam ser muito pegados, muito difíceis e complicados. E muitas vezes o favoritismo até ele não faz jus. Mas eu vou pegar hoje o momento de cada equipe. Como o São Paulo está um pouco melhor, na minha opinião e no meu ponto de vista, do que o Corinthians, o meu palpite vai ficar na vitória do São Paulo para esse confronto aí com odds a 2,05 na casa de apostas rival. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Vasco e Grêmio, que acontece lá no domingo. O Vasco vem aí de um empate contra o Fluminense por 1-1, saiu na frente, mas o Fluminense foi lá e no finalzinho do jogo conseguiu empatar o duelo. E o Grêmio vem de uma vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro em casa na última rodada. O Grêmio me surpreendeu nesse retorno porque eu até esperava que ele não conseguisse melhorar também assim essa parte ofensiva. O Grêmio estava aí naquela situação de toca, mas finalizar que é bom nada e consequentemente não fazia gols. Então eu gostei bastante aí desse retorno, embora um dos gols aí tenha sido de bola parada, mas o outro gol foi uma jogada criada pelo time gremista. E o Vasco aí também não retornou muito bem, não, poderia ter sido melhor nesse jogo contra o Fluminense, poderia ter atuado de uma forma mais ofensiva e talvez ter matado o jogo aí contra o Flu quando estava ganhando de 1-0, não agradou muito bem. Já que o Grêmio não tem muita diferença quando joga em casa ou quando joga fora de casa,
O meu palpite vai ficar na vitória do Grêmio com odds a 2,30 na casa de apostas do Rival. Acredito que essa aposta é bem interessante porque o time do Grêmio vive um momento muito bom aí nesse retorno de Brasileirão. E é isso aí, galerinha, esses são os palpites para nossa 14ª rodada acontecendo nesse final de semana. Muito jogo do Brasileirão aí pra gente matar a saudade nesse retorno de pós-Copa do Mundo. Comente aqui abaixo se você gostou desses palpites e comente aí qual é o seu palpite para esses confrontos que eu citei. E também não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos palpites, os próximos vídeos sobre Campeonato Brasileiro e não perca nada, beleza? É isso aí, um abração e até a próxima!